The King of Fighters, a batalha final. Nossa, mas quem pediu esse filme? Pois é, ninguém pediu esse filme, mas quando eu tava assistindo aos filmes do Mortal Kombat, eu fiquei assim, caramba, quais jogos de luta que eu gostava de jogar na minha infância, adolescência? E eis que eu cheguei no The King of Fighters e eu descobri que tinha um filme. Cara, e eu não sabia da existência desse filme, foi meu primeiro contato com o filme. E assim, foi uma experiência bem dolorosa, né? Diga-se de passagem. E não foi o único, eu achei também o filme do Dead or Alive, que vai ser o próximo vídeo que eu vou postar. E achei também 2 filmes do Tekken. Eu fiquei bem surpreso, sabe? E do Street Fighter que eu vou falar quando for lançar o filme. E, cara, assim, foi uma experiência bem diferente. Mas falando do The King of Fighters, vou deixar pra falar dos outros em breve. A história gira em torno do Rugal, que encontra um artefato antigo que é capaz de abrir portais para outra dimensão. Rugal deseja utilizar esse poder para dominar o mundo e se tornar praticamente invencível. Ó, clichê. A lutadora Mai Shiranui investiga os planos de Rugal e tenta impedir sua ascensão. Kyoko Sanagi, herdeiro de um poderoso clã de guerreiros, entra na luta para deter a ameaça. Paralelamente, temos Iori Yagami, que é rival do Kyo. Assim, eles se conhecem nesse filme e travam uma rivalidade nesse filme mesmo. Também se envolve no conflito devido à ligação de sua família com os poderes místicos da história. E assim, vamos lá. Será que tem ponto positivo nesse filme? Eu acho que talvez o ponto positivo... eu tô forçando muito, tá? Pra ter esse ponto positivo. É que é legal você ter um filme baseado nesse jogo. E, cara, o jogo do The King of Fighters é um jogo que, cara, fez parte da minha infância. Acho que talvez muita gente que esteja vendo esse vídeo se identifique com isso. Talvez nem saiba da existência desse filme e vá acabar procurando, né? E, cara, é legal você ver os personagens. Eu já falei sobre caracterização, né, no vídeo do Resident Evil Bem-vindo a Arkham City, então não vou ficar me repetindo tanto. Mas assim, a caracterização dos personagens aqui é zero. Nenhum se parece com ninguém do jogo, né, com exceção de um personagem que tá fazendo cosplay e que eu vou deixar pra falar dele no final. Então é interessante existir esse filme, sabe? Na questão das lutas, como eles adaptam os poderes, assim, eu acho que, sabe, visualmente até é minimamente interessante, sabe? É uma ideia válida, tá? Não vou ficar criticando isso porque eu acho que é uma ideia válida. Tem os personagens mais populares dos jogos, e eu acho que isso é legal também, porque, por exemplo, os 3 protagonistas, que é o Kyo, o Iori e a Mai, são talvez os personagens mais reconhecidos da franquia, talvez, né? E apesar de o meu favorito ser o Terry, eu reconheço que esses 3 talvez seja a cara da franquia, talvez, né? E o vilão, que é o Rugal, que, assim, eu não tenho tanta memória afetiva com ele, porque o jogo que eu mais joguei foi o The King of Fighters 96. E ele não é o vilão daquele jogo, então, assim, meio que o Rugal pra mim tanto faz, né? E acho que as cenas de ação... Cara, eu achei meio ruim, mas... Algumas lutas ali, assim, pontuais são até decentes, entendeu? Mas a maioria das lutas são bem ruins mesmo. E eu acho que talvez o maior mérito do filme é que ele tem 1h30, então ele acaba rápido também. Agora, chegando nos pontos negativos, meu amigo do céu, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Falei que não existe caracterização, né? E ok, eu não quero que sejam cosplays, mas eu quero que tenha alguma coisa visual. A Mai, ela aparece já desde o início do filme e assim, ela não se parece nada com a Mai do jogo. E eu entendo até, tipo assim, eles não vão botar aquela roupa que a Mai usa, porque, né? No jogo ela é extremamente sexualizada e tudo mais. Aí eu acho que fizeram o possível, mas, cara, tem muita coisa podre nesse filme, cara, muita coisa podre. E, cara, tem alguns personagens que são bem problemáticos, né? Eu acho que talvez o Terry seja um deles também. É porque, assim, é o meu personagem favorito da franquia, então pode ser que eu esteja pesando a mão nisso. Mas ele é um policial muito nada a ver. Muito nada a ver mesmo. Alívio cômico toda hora. Só que um cara mó sem graça. Nossa, que cara chato, que cara chato, que cara chato. E no final, quando ele vai pra outra dimensão... Ah, é verdade! Falando nisso... As lutas, elas não acontecem no mesmo plano, assim, é um torneio, que nem no jogo. No jogo é um torneio que as pessoas vão assistir. Tipo como se fosse um UFC.
né? Aqui eles vão pra outra dimensão pra poder lutar e, meu Deus do céu, cara. Tipo, aí quando eles vão pra essa outra dimensão, eles usam outras roupas, né? Tem duas personagens, que é a Vice e a Maturi, que elas estão vestidas normal. E quando elas vão pra outra dimensão, elas usam umas roupas que, meu amigo, o cara que fez esse filme, ele é fetichista, viu? Porque a roupa dessas duas não é pra lutar. Não é pra lutar. E assim, eles colocam duas personagens femininas, né? No caso a Vice e a Maturi, pra ser lésbica. Por quê? Porque sim. Porque é o que todo mundo quer ver. Mano, esse cara tem problema, velho. Esse cara. Não é possível, mano. Não é possível. E assim, o tempo todo que essas duas aparecem, tem uma tensão sexual. Quando elas vão lutar com o Rugal fica fazendo piadinha de duplo sentido, de tipo assim, um homem com duas mulheres. Cara, é tosquíssimo. É tosquíssimo. E a roupa dela, elas fazem questão de, tipo assim, mostrar as pernas o tempo todo. O peito, tipo, beleza que as atrizes mal têm peito, mas mesmo assim, fica uns decotão. A Maturi, que é a mulher loira, ela fica mostrando os peitos. Não tem problema mostrar os peitos, mas assim, isso claramente foi feito para ser um apelo visual, entendeu? Porque todas as mulheres desse filme, elas têm esse apelo, entende? Todas. A Mai também, apesar da atriz ser, né, desprovida, ela ainda assim, tipo, tem umas roupas curtas também. E, cara, eu fiquei tipo, mano, pra que isso? Sabe, pra quê? Ah, mas é porque no jogo é assim. Eu falei assim, não, se fosse pra ser igual ao jogo, a roupa da Mai seria bem diferente, né? Então, eu acho que não tem muita desculpa. E o fato dele estar lutando em outra dimensão, meu Deus do céu, é muito tosco. E eu tava falando do Terry, que eu acabei esquecendo. Mas, tipo assim, o Terry, ele. Ele coloca uma jaqueta. Mano, eu vou estar botando as imagens aqui desse filme. E eu vou colocar algumas imagens dos personagens. Só pra vocês terem uma noção, sabe, do que é. E o filme, ele é uma. Falta palavras, sabe? O filme é uma tragédia. Acho que talvez essa palavra. Ou uma catástrofe, ou um. Sei lá, cara. É um crime, talvez. Não sei, cara. É péssimo, cara. É péssimo, é péssimo. E assim, o Rugal, nos jogos, ele é aquele cara imponente, sabe? No filme, ele é um mané. É um mala. É um cara que usa roupa de hóquei. É um cara que tá lutando com um outro personagem lá até a morte. Ele pega um taco de beisebol pra ficar jogando bola. Não pode ser sério. Não pode ser sério. Sabe? Nossa, eles tiram um monte de coisa do rabo ainda. Né? Ah, tem todo o negócio de, tipo assim, dos tesouros sagrados das famílias principais. E a Mai, ela não é da família principal. Ou seja, ela não poderia usar o artefato, mas daí pode usar sim. Por quê? Porque sim. Cara, esse filme é horroroso. Horroroso. Teve dois momentos que eu dei risada, vai. Eu vou ser sincero. Teve um momento que foi muito bom, que a Mai tá lutando com o Zé Mané lá. Aí ele tá usando uma roupa mó espalhafatosa assim. Aí ela fala pra ele: Sua mãe sabe que você pegou a roupa dela? Aí ele responde: Ah, foi ela que me deu de presente. Eu dei uma risada sincera nessa parte. E teve uma outra parte lá que é o Iori entrando na batalha contra o Rugal, que é muito tosco, é um efeito muito bosta, mas que eu dei risada, né? E, cara, assim, não. É um filme já feito, é um filme já lançado, e assim, se você gosta da franquia The King of Fighters e nunca viu esse filme, continue sem ver. Continue sem ver. A não ser que você seja muito curioso, né? E queira se torturar por 1h30, né? Eu acho que nem pra se divertir, nem pra dar risada, esse filme aqui é recomendado, porque o que eu senti foi só dor. Só isso. E The King of Fighters, a batalha final, ele tem no YouTube. Olha só que legal. Uma qualidade até decente até. E então, se você tiver curiosidade, por que não, né? Já assistiu esse filme lastimável? Teve esse desprazer? Comenta aí então, se você puder. Ah, tem um outro detalhe que eu esqueci. Eu assisti o filme dublado, obviamente, né? E, cara, o tempo todo na dublagem. Se você fecha o olho e só escuta, parece que você tá vendo uma paródia pornô. Parece. Parece. Porque a personagem geme o tempo todo. Ela vai falar assim. Aí o cara vai falar assim. É vergonhoso. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.